Voltamos, pessoal, e vamos continuar revendo alguns momentos do quadro Se Liga no Portal. Dessa vez, vamos recordar um episódio que foi ao ar recentemente, com uma aula muito especial de matemática da professora Priscila sobre os números reais, para te dar aquela força para a prova. Essa aula faz parte do programa Aprender Sempre, que você estudou neste ano. Vamos rever. Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Williane e a videoaula é sobre números reais. Você se lembra dos conjuntos numéricos que já estudou? Sabe que cada conjunto numérico surgiu de acordo com a necessidade humana? Nós já estudamos o conjunto dos números naturais, que são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, que tem todos os elementos dos números naturais, mais os números negativos. O conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, onde A e B são pertencentes aos inteiros e B diferente de zero. E esses conjuntos, um está englobando o outro. Então, dentro dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho os inteiros e também os naturais. Os números decimais com finitas ordens decimais ou extensão finita fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, por exemplo, o número 3 décimos, que pode ser representado tanto na forma decimal, mas também na forma de fração, é número racional. Da mesma forma, o número 25 centésimos, que é o mesmo que 1/4, e o número menos 75 centésimos, que também pode ser representado como menos 3/4. Também temos número decimal com infinitas ordens decimais, ou de extensão infinita periódica. São dízimas periódicas, simples ou compostas. São números que têm a parte decimal, a parte após a vírgula, números que se repetem infinitamente. Por exemplo, 1/3, quando eu passo para a forma decimal, fica uma dízima periódica. O número 4/11 também, na forma decimal, é uma dízima periódica. E assim por diante. Podemos encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, ou seja, a fração que, quando eu efetuo a divisão, gera aquela dízima. Por exemplo, Renato dividiu 2 números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,444, infinitamente. Como descobrir quais os números ele dividiu? Primeiro, vamos chamar de x o número 0,444. Se eu multiplicar por 10, vou ficar com 10x igual a 4,444. Então, diminuindo as duas partes que eu tive, 10x menos x e 4,44 menos 0,44, vou ficar com 10x menos x, 9x. 4,44 menos 0,44 igual a 4. Toda essa parte decimal ela foi diminuída, ficando apenas com a parte inteira. O 9 ele está multiplicando o x, então ele deve dividir. Ficamos com x igual a 4/9. Podemos observar, se efetuarmos a divisão 4 por 9, que o resultado será exatamente essa dízima periódica. Vamos pensar agora neste outro número. Aqui eu tenho uma parte inteira diferente de zero, diferente do outro exemplo. O que eu posso fazer? Dividir a parte inteira da parte decimal e efetuar da mesma forma que fizemos no outro. Chamamos de x, multiplicamos por 10 para ter a parte inteira,
Diminuindo os dois, vamos ficar com 10x menos x igual a 9x e este número menos esse igual a 5. O 9 vai dividir, então x igual a 5 nonos. Porém, essa é a fração geratriz deste número e eu quero o 1,55. Então, eu tenho agora que resolver uma adição entre eles. 1 mais 5 nonos, que foi o valor que eu encontrei que gerou essa dízima periódica. O 1 é um inteiro, então posso trocar por 9 nonos. Lembrando que quando numerador e denominador são iguais, representam um inteiro. Vamos fazer uma adição com denominadores iguais. Basta adicionar os numeradores e repetir o denominador. Então, a fração seria 14 nonos. Se eu efetuar a divisão 14 por 9, eu vou chegar exatamente nesse resultado. Então, 14 nonos é a fração geratriz dessa dízima periódica. Quando a dízima tinha apenas um número repetindo no período, eu multipliquei por 10 para achar a fração geratriz. Neste caso, o período tem dois números repetindo, então eu vou multiplicar por 100. Vamos ficar com 100x igual a 32,32. Diminuindo, assim como havíamos feito anteriormente, 100x menos x igual a 99x. Quando eu efetuo essa subtração, eu diminuo toda essa parte decimal, ficando apenas com 32. O 99 vai dividir, então x igual a 32,99avos. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Agora vamos ver o que são os números irracionais. Nós vimos que os números racionais englobam também as dízimas periódicas. E quando tivermos números onde a parte decimal é infinita e não periódica, chamamos esses números de números irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Observe que não há uma repetição na parte decimal. Ela é não periódica e infinita. Da mesma forma, raiz de 3. Este outro número também é um exemplo de número irracional. E o número π também é um número irracional. E o que são os números irracionais? Diferente das dízimas periódicas, que a parte decimal é infinita, porém tem uma repetição, os números irracionais são números cuja dízima é infinita e não periódica. Por exemplo, o número raiz quadrada de 2. A parte decimal dele é infinita, mas não tem repetição. O mesmo acontece com o número raiz de 3, com este outro número e também com o valor de π. A parte decimal é infinita e não se repete. Juntando o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, temos o conjunto dos números reais. Então, primeiro estudamos o conjunto dos números naturais, depois dos números inteiros, e os naturais estão dentro dos números inteiros. Depois estudamos o conjunto dos números racionais, que englobam esses outros dois, e os números irracionais. Juntando todos esses conjuntos, temos os números reais. Ainda bem que podemos ver e rever essas aulas de matemática, porque eu vou te contar. É bem desafiador esse componente. Amigo, eu tenho certeza que o pessoal de casa ama aprender matemática assistindo TV. Eu também tenho, Lívia, mas olha, quem não consegue ver essas aulas e toda a programação do Conexão Escola na TV, pode também acessar pelo nosso canal no YouTube e no portal Conexão Escola. E para a gente encerrar nossa revista de hoje, vamos ver mais um trechinho bem legal do Se Liga. E para expandir o nosso conhecimento, o professor Wilson traz uma explicação sobre a datação carbono 14.
Olá você, meus queridos e minhas queridas padawans da história, meus pequenos historiadores, professor Wilson Duarte aqui para mais um quadro. Saiba mais em história. É um enorme prazer, uma enorme responsabilidade estar aqui e compartilhar algumas pequenas e poucas palavras com vocês a respeito do conhecimento histórico e da história. Hoje, respiremos. Veja bem, meus queridos e minhas queridas, meus pequenos historiadores, todas as vezes que nós, professores de história, apresentamos um fóssil para vocês numa aula, existe a datação desses fósseis, certo? E como é feita essa datação? Justamente por isso que eu trouxe esse vídeo de saiba mais e uma pequena curiosidade para vocês. Curiosidade por quê? Para que vocês percebam como é feita essa datação. Então vamos lá? Carbono 14 para vocês. O que é o carbono 14? Vejam vocês. Descoberto em 1939 por cientistas que estavam literalmente procurando por algum elemento como ele, nosso amigo carbono 14 tem uma meia-vida de 5.730 anos. Professor, mas o que significa? Vamos lá, meus queridos. Ele está presente em todas as coisas vivas. Ele é formado na atmosfera quando raios cósmicos atingem átomos de nitrogênio e os transformam em carbono. Esse carbono eventualmente se torna parte de uma molécula de gás carbônico, é absorvida por uma planta e transformada depois em uma goiaba, em uma alface, ou que seja, whatever. Como a planta está constantemente absorvendo carbono, o nível de carbono 14 se mantém estável. O novo carbono ocupa o lugar do carbono que eventualmente decaiu, virando nitrogênio 14. Perceba você, essa presença do carbono 14 vale para a planta e para todos os organismos na cadeia alimentar. Por mais indigesto que soe, meu caro amigo e minha cara amiga carnívora, sua picanha já foi um pé de capim. Quando o organismo morre, seja uma árvore ou um comedor de picanha, ele normalmente cessa de ingerir novos ou novo carbono e o carbono 14 em seu corpo continua a decair a um ritmo previsível. A meia-vida do carbono 14, como eu falei antes, é tão curta que ele apenas pode ser usado para medir restos de carbono 14 de organismos que viveram até 70 mil anos atrás. Para organismos mais antigos, usa-se o mesmo processo, mas torna-se necessário recorrer a outro elemento radioativo de meia-vida mais longa como referência. Além do carbono 14, pode-se usar o potássio 40 com meia-vida de 1 bilhão e 250 milhões de anos, ou o urânio 238 com 4 bilhões 470 milhões de anos, a meia-vida, além de muitos outros elementos radioativos. Para medir nos fósseis a quantidade desses elementos e do que eles originam por radiação, os cientistas utilizam um aparelho chamado espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa, que permite descobrir a massa atômica dos elementos químicos presentes. Dessa maneira, então, é possível fazer a datação, descobrirmos a idade desses fósseis, desses vestígios, desses restos. Vejam bem, isso é uma coisa maravilhosa para se estudar e para se entender. Carbono 14, meus queridos, eu espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. Parabéns para nós, parabéns para vocês e vamos que vamos. História é vida, o resto é apenas detalhe. Pessoal, estamos chegando ao fim do Revista, mas não fiquem tristes. Porque na semana que vem continuaremos com o nosso especial com a retrospectiva do Conectarte. Não percam, hein? Um abraço e tchau, tchau.